Se você quer começar a receber dividendos em dólar, os REITs pode ser uma ótima opção, tá? Se você não os conhece, são muito similares aos fundos imobiliários brasileiros. Tem algumas particularidades, né, algumas diferenças, vantagens e desvantagens também, porém eles também pagam dividendos e esses dividendos são em dólar, né? Então você acaba ganhando aí com o câmbio, com a alta da moeda, tá? Mas antes de falar isso, eu quero te fazer um convite. Já se inscreve aqui no canal e já ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Indo bem direto ao ponto, qual que é a principal diferença entre um fundo imobiliário brasileiro e um REIT americano? Tá, a primeira diferença, um fundo imobiliário brasileiro é um fundo propriamente dito. Os REITs não são fundos, são trusts, tá? São chamados de trusts e são comportados, assim, na verdade, comportados não, né? Falei besteira agora. Se comportam como uma empresa, de fato. Então tem um CEO, tem um conselho e no caso dos fundos imobiliários não é uma empresa, é um fundo mesmo, onde tem ali um gestor, esse gestor ali gere o fundo imobiliário e tem um administrador também, tá? Lá no caso dos REITs, tem uns acionistas, onde eles elegem um conselho e esse conselho escolhe um CEO ali para tomar conta da empresa, né? Então realmente se comporta ali como uma empresa de fato e não como um fundo. Outra diferença que está diretamente ligado a isso é que os REITs podem se alavancar, podem contrair dívidas e os fundos imobiliários brasileiros não podem. Como assim, né? Como assim? Pô, às vezes você pode se perguntar, pô, Antônio, quando eu compro uma cota de um fundo imobiliário, meu dinheiro vai para o fundo, cara? Para onde que vai esse dinheiro? Não. Quando você compra uma cota, o seu dinheiro vai para outro investidor que está vendendo aquela cota, exceto em dois momentos. O primeiro momento é quando o fundo imobiliário de fato entra na bolsa de valores, então tem o famoso IPO, né? No IPO você compra a cota e o valor que você comprou de fato aí vai para o fundo imobiliário. E o segundo momento é quando há uma nova emissão de cotas. Então, por exemplo, um fundo imobiliário de shoppings, o VISC11, quer comprar um novo shopping, por exemplo. Ele precisa de dinheiro. Então ele vai lá, emite novas cotas no mercado, que a gente chama de processo de subscrição, né? Inclusive o IRDM11 agora está passando por isso. Vou deixar no card aqui em cima o vídeo onde eu falo sobre isso, tá? Então rola a subscrição, você compra essas novas cotas, esse valor que você comprou vai para o fundo imobiliário pega esse dinheiro e compra os imóveis, tá? No caso dos REITs, não funciona dessa forma. Eles podem sim emitir novas cotas, né? Emitir novas ações ali praticamente, né? E eles vão receber um dinheiro por isso. Porém, a principal forma que eles utilizam para comprar novos imóveis e para crescerem é através de dívidas, tá? Então os REITs, eles se endividam para poder crescer. Isso não necessariamente é algo ruim, mas também torna isso algo muito arriscado. Perde aquela segurança do fundo imobiliário brasileiro, né? É muito difícil um fundo imobiliário quebrar, é muito difícil você perder todo o seu dinheiro. O que pode acontecer são todos os inquilinos saírem e os imóveis continuarem ali, né? Mas no caso dos REITs, a empresa pode quebrar. Como ela contrai dívida, ela pode perder os imóveis caso não consiga pagar as dívidas, tá? E na grande maioria das vezes, os imóveis comprados pelos REITs são metade dinheiro de dívida e metade dinheiro utilizado ali pelo próprio REIT, tá? Só que isso não necessariamente pode ser algo ruim. Como assim pode não ser algo ruim? Digamos que compre um imóvel ali e esse imóvel pague, por exemplo, 8% ao ano em dividendos, tá? 8% ao ano em aluguéis, no caso, né? E a dívida que o REIT pegou para comprar esse imóvel paga uns juros ali de 4% ao ano. Então tem um spread ali, né? Então ele está pagando 4% ao ano na dívida, porém ele recebe 8% ao ano do imóvel. Então naquele caso valeu a pena. Só que se o imóvel ficar totalmente vago e parar de pagar os rendimentos, aí o REIT pode se complicar um pouco para pagar essa dívida, né? Então esse é o ponto, na minha opinião, mais crucial da diferença entre o REIT e um fundo imobiliário. Os fundos imobiliários são os investimentos assim mais seguros, digamos assim, da bolsa de valores, né? Menos voláteis. E os REITs já tem esse risco aí que os fundos não têm, tá? Trouxe uma colinha aqui para ajudar a gente. E seguinte, outra coisa aí que é bem legal você saber é que tem um REIT americano que tem um BDR aqui no Brasil, tá? Que é o Boston Properties, negociado aí com o código BOXP34, BOXP34, tá? Tudo isso que eu tô falando, cara, todos esses assuntos, eu vou deixar na linha aqui do vídeo. Se você passar o mouse em cima, você vai ver o assunto e você consegue se guiar, tá? Inclusive, esse é um REIT muito grande, tá? Com mais de 20 bilhões de dólares em patrimônio. Se você pegar o VISC11, que é um dos maiores fundos imobiliários de shopping, ele tem 1,7 bilhões de reais em patrimônio. E o Boston Properties tem 20 bilhões de dólares. E não é nem em reais, tá? Isso daria mais de 100 bilhões de reais. Então, olha o tamanho do mercado de REITs nos Estados Unidos e olha o tamanho do mercado de fundos imobiliários no Brasil, né? Por que eles são tão grandes? Justamente por conta de eles poderem se alavancar, poderem pegar dívidas, né? Então eles conseguem comprar muito mais imóveis, conseguem se diversificar muito mais. Então isso ajuda em contrapartida ao risco, né? Enquanto ele tem alguns imóveis que ele pode perder, se não conseguir pagar dívida e tudo mais, tem uma diversificação muito grande que acaba ajudando o fundo imobiliário, tá? Inclusive, alguns REITs, cara, tem imóveis em praticamente todos os estados dos Estados Unidos, tá? Então são REITs aí bem grandes mesmo e bem diversificados. E lá eles não operam somente como, por exemplo, com compra e venda de imóvel ou com aluguel. Lá tem diferentes tipos de negociações que envolvem esses REITs, tá? Inclusive diferentes tipos de imóveis também. Aqui no Brasil, os fundos imobiliários estão muito limitados a, por exemplo, shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas,
fundos de papel, no máximo tem um fundo imobiliário de cemitério ali, que é o CARE 11, né, CARE 11, mas são muito limitados a esses segmentos, e tem até uns industriais. Mas lá nos Estados Unidos, cara, tem segmentos muito diferentes, velho. Tem o REIT aí de galpão de armazenamento, galpão individual de armazenamento, tem o REIT de torre de telefone, o REIT residencial, o REIT de parque, o REIT de shopping. Então lá a diversificação é ainda maior. A operação lá fora é muito grande, tá? Continuando. Seguinte, como é que funciona a distribuição, o pagamento de dividendos, a diferença entre o Brasil e os REITs, tá? Aqui no Brasil, os fundos imobiliários são obrigados a pagar 95% do lucro líquido ajustado, tá? E os REITs são obrigados a pagar 90% do lucro líquido. Isso é bom e isso também é ruim. Por que isso é bom? Porque, pô, vai um dinheirão bom aí pro bolso do acionista, né? Pro bolso do cotista. Mas é ruim, porque quando o fundo, na real não é um fundo, é um trust, mas quando o REIT é obrigado a pagar esse 90% do lucro, ele acaba não tendo muito dinheiro para investir nele mesmo e para poder continuar crescendo, tá? Então, por isso que ele tem que acabar contraindo essa dívida. E isso, mas tem, como eu disse, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? E quais REITs são bons? Eles pagam bons dividendos? Vale a pena investir neles? Cara, se você está preocupado aí com o dividend yield, se você quer uma renda passiva em dólar, os REITs são muito melhores que as ações, tá? Tem algumas ações que estão pagando bons dividendos, como por exemplo a TIT, a ExxonMobil, estão pagando em mais de 10%. Tem alguns ETFs também que pagam bons dividendos mensais, como por exemplo o SPHD e o PEI, que pagam na faixa aí de 5% ao ano, tá? Só que os REITs, tem o REIT que consegue pagar 7% ao ano, tem o REIT que consegue pagar 5% ao ano, só que você não pode levar a mentalidade de dividend yield do Brasil lá para o exterior, tá? Porque eles não conseguem ter dividendos tão altos. Por que isso? Porque lá a taxa de juros é muito baixa, né? A economia é outra economia, uma economia muito mais desenvolvida, uma economia muito mais sólida. Então, cara, um americano ter uma rentabilidade de 5% ao ano já é ótimo, cara, porque um tesouro direto lá rende 1%, menos de 1%. Aqui no Brasil, um fundo imobiliário que rende 5% ao ano já não é tão bom, a gente acha ele um pouco ruim, né? Porque tem opções de fundos imobiliários que pagam 8, 9, até 12% ao ano, sendo um fundo imobiliário seguro. Então lá fora, quando você for procurar esses REITs, cara, se você achar um que paga 4,5% ao ano, 5% ao ano, isso não significa que ele é ruim. Ele é bom, tá? Só que você não tem como comparar realmente a taxa de juros aqui do Brasil com a taxa de juros lá do exterior, beleza? E outra coisa bem legal também é que você não precisa escolher por conta própria qual REIT você vai investir, tá? Existem ETFs de REITs lá fora, como por exemplo o VNQ e o VNQI, tá? Inclusive o VNQ eu já fiz um vídeo sobre ele e vou deixar no card aqui em cima, tá? Nesse ETF, você consegue ali investir de uma forma, como é que eu posso dizer, passiva nos REITs, né? Sem precisar se incomodar, sem precisar escolher, sem precisar saber quais são os melhores REITs, tá? Então, o VNQ é uma forma de você começar a investir lá fora sem precisar se preocupar. E ele investe também em grandes REITs, tá? Como por exemplo REITs aí de database do Facebook, do Google, REITs de depósitos, REITs aí de torre de celular, que eu falei aqui no começo do vídeo. Então ele é muito diversificado também. E para finalizar o vídeo, vale a pena ou não investir nos REITs? Cara, eu acho que pode valer a pena sim, dependendo da sua estratégia, tá? Você não pode com a mentalidade de investir no fundo imobiliário brasileiro, porque é totalmente diferente, os riscos são diferentes também. Você tem que interpretar um REIT como uma empresa de fato, você tem que interpretar como um acionista e não interpretar como um fundo imobiliário, como a gente interpreta aqui no Brasil, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo.